Quarta-feira, 1º de novembro de 2023. Eu sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Tô chegando aqui para mais um vídeo do canal com o nosso primeiro giro, com as atualizações das notícias do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. Neste dia de hoje, quarta-feira, 1º de novembro de 2023. Gostaria primeiramente de pedir para vocês, pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dá um like nesse vídeo para o YouTube distribuir nosso vídeo para outros vascaínos, outros torcedores, outros amantes do futebol, dos esportes em geral. Compartilhe esse vídeo com outros vascaínos, compartilhe o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco. Eu sou Vasco desde que eu nasci, eu sou Vasco desde que eu me entendo por gente. E nós que nascemos Vasco, sempre sentimos falta de mais espaço na mídia para falar do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. E nós que somos Vasco desde que nascemos sabemos do porquê disso, sabemos de toda a história desde lá de trás. E com essa nova mídia da internet, aqui será um canal que vai falar do Vasco para a torcida do Vasco, de vascaíno para vascaíno, feito por um vascaíno. Somos 25 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Essa imensa massa do Vasco, a qual eu tenho profundo respeito e também muito orgulho de fazer parte dela. Então, pessoal, como eu falei, sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Estou chegando aqui para o nosso primeiro giro com as atualizações das notícias do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. Neste dia de hoje, quarta-feira, 1º de novembro de 2023. E a notícia que sai é a seguinte, pessoal: escalação do Vasco. O time terá mudanças, mas ainda tem dúvidas contra o Cuiabá. Uma final de campeonato, mais uma decisão para o Vasco amanhã às 17 horas na Arena Pantanal em Cuiabá. Vasco e Cuiabá. Notícia segue: Ramon Dias deve voltar ao esquema original, com dupla de zaga formada por Medel e Maicon. Substituto de Verratti ainda é uma incógnita. Paulinho retorna. Notícia segue: em Goiânia, onde se prepara para o jogo contra o Cuiabá, na quinta-feira, ou seja, amanhã, às 17 horas, na Arena Pantanal. O Vasco treinou nesta terça-feira, ou seja, ontem, no CT do Atlético Goianiense. Ramon Dias começou a esboçar a equipe, mas ainda tem dúvidas para a partida. Notícia segue: é certo que o Vasco terá mudanças. O time deve voltar a jogar no esquema original, com Medel e Maicon na dupla de zaga. Há dúvida na lateral. Paulo Henrique está com dores desde a partida contra o Internacional e não tem presença certa. Caso não tenha condições de jogo, Robson Bambu deve ser mantido entre os titulares. Notícia segue: Paulinho retorna após cumprir suspensão. Fora da escalação inicial contra o Goiás, Praxedes, Payet e Gabriel Peck devem retornar ao time. A dúvida é qual será a função do francês Payet, cotado para jogar como falso 9 na vaga de Verratti, expulso contra o Goiás. Nesse caso, Sebastião Ferreira e Eric Marcos disputam a outra vaga. Atenção, torcida do Vasco, a provável escalação do Vasco para o jogo contra o Cuiabá, final, decisão, amanhã contra o Cuiabá na Arena Pantanal. No gol, Léo Jardim. Na lateral direita, Paulo Henrique ou Robson Bambu. Na zaga, Maicon e Medel. Na lateral esquerda, Lucas Piton. O meio-campo do Vasco para esta final de amanhã: Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho e Gabriel Peck. E no ataque, Payet,
e Sebastian Ferreira ou Eric Marcos. Notícia segue. Além de Verrete, Ramon Dias não contará com Marlon Gomes, Rossi e Capasso, os três no departamento médico, e com Jair suspenso. Então, pessoal, amanhã é decisão, o Vasco tem que ganhar, o Vasco pode sair, muitos vascaínos não se atentaram para este detalhe, o Vasco pode sair da zona de rebaixamento amanhã. Para isso, o Vasco precisa vencer o Cuiabá, o Vasco vencendo o Cuiabá chega aos 34 pontos. O Santos precisa perder para o Flamengo, o que manteria o Santos com 34 pontos. E o Goiás não pode vencer o Red Bull Bragantino jogando em casa. O Goiás não vencendo, o Goiás chegaria no máximo até 33 pontos. E o Vasco sai da zona de rebaixamento pelo critério de desempate com o Santos. O Vasco sai da zona de rebaixamento e joga o Santos na zona de rebaixamento. Portanto, a minha torcida para amanhã é essa. Na minha opinião, o Vasco precisa sair da zona de rebaixamento amanhã. A minha torcida para amanhã é essa. E faço um apelo à torcida do Vasco. Vi que alguns torcedores desanimaram. Faço um apelo aos que desanimaram, que torçam para o Vasco amanhã, pois o Vasco pode sair da zona de rebaixamento amanhã. Então, recapitulando, o Vasco vence o Cuiabá amanhã, chega aos 34 pontos. O Santos perde hoje para o Flamengo, o jogo é em Brasília, mando de campo é do Flamengo, o jogo em Brasília. O Santos perde hoje para o Flamengo, que mantém o Santos com 34 pontos. E o Goiás não pode vencer o Red Bull Bragantino amanhã, jogando em casa na Serrinha, o que faria com que o Goiás chegue no máximo aos 33 pontos. Esses resultados, o Vasco sai da zona de rebaixamento amanhã. Portanto, aqui um apelo à torcida do Vasco, aos vascaínos que desanimaram. Eu entendo os vascaínos que desanimaram, porém eu faço um apelo para que a nossa torcida amanhã seja essa, a minha torcida amanhã será essa. Para os que não se atentaram a este detalhe, o Vasco pode sair da zona de rebaixamento amanhã. Então, Vasco vence. São resultados, torcida do Vasco, são resultados muito possíveis de acontecer. São resultados muito possíveis de acontecer, torcida do Vasco. O Vasco vence o Cuiabá amanhã, o Santos perde hoje para o Flamengo, jogo comando de campo do Flamengo em Brasília. E o Goiás não vence o Red Bull Bragantino, que ainda sonha com o título amanhã, jogando em casa na Serrinha. Esses resultados, o Vasco sai da zona de rebaixamento amanhã. São resultados muito possíveis de acontecer, torcida do Vasco. E aí, vão me perguntar, né, como sempre fazem, eu já sei, vão me perguntar, mas Guilherme Silva, jornalista vascaíno, então você vai torcer para o Flamengo? Pessoal, faltam 8 jogos. Faltam 8 finais para o Vasco. Qualquer coisa, na minha opinião, vale a pena ser feita para que o Vasco se mantenha na primeira divisão, na Série A, para que o Vasco não vá mais para mais um rebaixamento. Qualquer coisa dentro das possibilidades, dentro das situações possíveis. Portanto, eu não acho que o Flamengo, vencendo o jogo com o Santos hoje, eu não acho que o Flamengo ameace o título do Botafogo. Na minha opinião, o Botafogo vai ser campeão brasileiro de forma antecipada. Então, e na minha cabeça não é torcer para o Flamengo, na minha cabeça é torcer para uma derrota do Santos. O jogo é contra o Flamengo e isso vai ajudar o Vasco, então sim, eu amo o Vasco, eu sou Vasco desde que eu nasci. Nós vascaínos sabemos disso, o Vasco faz parte da nossa vida. A torcida do Vasco não vai aguentar mais um rebaixamento, portanto, o Flamengo, na minha opinião, uma vitória do Flamengo hoje contra o Santos não ameaça o título do Botafogo, não ameaça. Portanto, eu faço um apelo aos que desanimaram, que a torcida seja por esses resultados.
e o Vasco sair da zona de rebaixamento amanhã, o que na minha opinião é fundamental. São campeonatos diferentes. Você disputar um campeonato, 8 finais que faltam para o Vasco, você disputar um campeonato como esse, difícil como o Campeonato Brasileiro, você afundado na zona de rebaixamento e você fora da zona de rebaixamento, totalmente a questão ali emocional muda, mental, psicológica, postura, é totalmente diferente. Portanto, na minha opinião, é fundamental que o Vasco precisa sair da zona de rebaixamento amanhã. Portanto, esse o apelo que eu faço à torcida do Vasco. Aos que desanimaram, eu entendo, aos que desanimaram, porém, apesar de tudo, estou otimista. Eu acho que o Vasco vence amanhã. Meu placar para amanhã é 1-0 Vasco, gol de Payet. Portanto, pessoal, vamos aqui a mais notícias. A próxima notícia que é a seguinte: o Vasco se reúne com comissão de arbitragem da CBF e questiona supostos erros contra o clube. O CEO Lúcio Barbosa, o CEO da SAF do Vasco, Lúcio Barbosa, esteve nesta terça-feira, ou seja, ontem, na sede da CBF e apresentou o documento com questionamentos para o presidente da comissão de arbitragem, Wilson Seneme. A direção do Vasco foi à sede, notícia segue, a direção do Vasco foi à sede da CBF nesta terça-feira, ou seja, ontem, se reunir com a comissão de arbitragem. Representado pelo CEO da SAF do Vasco, Lúcio Barbosa, o clube apresentou um documento com questionamentos sobre lances de arbitragem em suas últimas partidas pelo Campeonato Brasileiro. Notícia segue. O Vasco acredita que vem sendo prejudicado e cobrou mais assertividade na reta final da competição. O time teve 3 jogadores expulsos nos últimos 2 jogos. Paulinho e Eric Marcos contra o Internacional e Verrete diante do Goiás receberam cartões vermelhos. Durante o encontro, no entanto, foram cobrados erros em geral e não somente as expulsões. Notícia segue. Durante o encontro, o presidente da comissão da arbitragem da CBF, Wilson Seneme, garantiu independência nas análises e afirmou que dentro de campo haverá total imparcialidade. Essa não é a primeira vez que o Vasco vai à CBF para encontrar com a comissão de arbitragem. Os encontros têm ocorrido esporadicamente, em média, 1 vez por mês. Portanto, pessoal, essa questão de arbitragem, torcedor do Vasco, atenção com essa questão de arbitragem. Ele citou aqui, né, a notícia cita as expulsões, né? Então, vamos recapitular aqui. De repente, começa a ter expulsão. Todo jogo o Vasco, o jogador expulso. Vamos lá no Internacional, que foi o que a notícia está citando aqui. Expulsão do Paulinho. O árbitro expulsa o Paulinho ali de forma justa, porém ele já tinha amarelado o Paulinho desde lá de trás, desde o início lá de trás, já deixando o Paulinho amarelado. E eu peço aí a torcida do Vasco, pesquisa aí os mesmos lances, pesquise aí jogos de Santos e Corinthians, os mesmos lances nos jogos de Santos e Corinthians, onde lances similares a esses lances do Vasco não são marcados. Pesquise aí, torcida do Vasco. Esses lances não são marcados contra Santos e Corinthians, por um motivo muito simples. O Vasco disputa diretamente contra Santos e Corinthians a luta contra o rebaixamento. E esses clubes recebem um tratamento diferente, recebem um tratamento diferenciado, e eu me baseio no que eu vejo, ano após ano, acompanhando o futebol. Esse campeonato brasileiro organizado pela CBF, que na minha opinião é uma vergonha. Esse campeonato brasileiro organizado pela CBF, na minha opinião, é uma vergonha. Na minha opinião, não é um campeonato decidido dentro de campo. É um campeonato decidido fora de campo, pela arbitragem e pelo VAR. E aí vai chegando a reta final, agora faltam 8 finais, 8 decisões para o Vasco. E os jogadores do Vasco começam a ser expulsos. Esse jogo contra o Internacional,
O lance da expulsão do Paulinho é justo, porém ele já o árbitro de São Paulo, Luiz Flávio de São Paulo, um quadro de arbitragem de São Paulo, isso é um absurdo, isso é uma vergonha. O Vasco disputando diretamente a luta contra o rebaixamento com Corinthians e Santos, isso é uma vergonha. Pesquisem aí, torcedor do Vasco. Os jogos do Vasco são todos quadros de arbitragem de São Paulo. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha. E o Vasco é prejudicado sim. Pesquise aí, eu me baseio no que eu vejo, no meu entendimento, ano após ano, esse campeonato. Pesquisem aí CBF, que é quem organiza esse campeonato. Pesquisem aí CPI, documentários, prisões. Pesquisem aí, torcida do Vasco, vocês vão entender o que eu estou falando. E aí a expulsão do Eric Marcos no jogo contra o Internacional é um absurdo, aquela expulsão. Era o jogador, porque o Eric Marcos era o jogador, o Vasco quase empata aquele jogo. E aí o Vasco sairia com 1 ponto daquele jogo. Quando o árbitro de São Paulo, quando o árbitro vê que realmente o Vasco estava próximo do empate, ele expulsa o Paulinho, ele já tinha amarelado o Paulinho lá atrás, ele deu o primeiro amarelo do Paulinho, foi na primeira falta do Paulinho, a primeira falta do Paulinho naquele jogo, ele amarela o Paulinho. E aí o segundo amarelo é o que eu estou falando, são coisas distintas. O segundo amarelo foi justo, e aí ele é expulso porque ele já tinha tomado o primeiro. 2 amarelos, ele é expulso. O primeiro amarelo do Paulinho foi na primeira falta do Paulinho, ele já deixou o Paulinho pendurado. Quando precisou no final do jogo, que o árbitro viu que o Vasco estava próximo do empate, ele vai e expulsa o Paulinho. E aí o Vasco continua em cima, mesmo com a menos, o Vasco continua em cima e ele vai de forma absurda, ele expulsa o Eric Marcos. O Eric Marcos era o grande responsável pela reação do Vasco naquele momento. E o Vasco quase empata o jogo, e aí ele vai e expulsa o Eric Marcos. E aí acaba com qualquer possibilidade de reação do Vasco naquele jogo. Um absurdo, um absurdo. E aí no jogo agora contra o Goiás, o Verratti, é o que eu estou falando, pessoal. Torcedor do Vasco, é o que eu estou falando, são coisas distintas. Sobrou um braço do Verratti no rosto do zagueiro do Goiás. Porém, pesquisem aí jogos de Corinthians e Santos, lances similares, não são marcados, similares aos que estão sendo marcados pela arbitragem nos jogos do Vasco. Todos os jogos do Vasco é quadro de arbitragem de São Paulo, todos. E o Vasco disputando com Corinthians e Santos a luta contra o rebaixamento. Contra o rebaixamento, isso é uma vergonha, isso é um absurdo. E aí o lance do Verratti, né? É o que eu estou falando. Eu analiso de forma distinta. O Verratti garoteou, foi moleque, prejudicou o Vasco. O Goiás, após a expulsão do Verratti, foi para cima do Vasco. O Goiás empata após a expulsão do Verratti. Prejudicou o Vasco. Porém, lances. E aí, de repente, agora todo jogo do Vasco é jogador expulso, torcedor do Vasco. Todo jogo do Vasco agora é jogador expulso. E lances iguais contra Corinthians e Santos não são marcados. Portanto, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Então, pessoal, mais uma notícia aqui que sai, que é a seguinte. Vasco e Botafogo. Jogo válido pela 32ª rodada do Brasileirão será na próxima segunda-feira em São Januário. Confirmado, pessoal. Já tinha trazido vídeo aqui no canal falando sobre essa notícia. Vasco e Botafogo confirmado, como eu já tinha trazido vídeo aqui no canal falando sobre isso. Segunda-feira, dia 6 de novembro, às 19 horas em São Januário. Na próxima segunda-feira, 6 de novembro, às 19 horas em São Januário. Jogo confirmado pela CBF, a alteração. E aí a notícia é a seguinte: depois de a CBF confirmar a mudança do clássico para a próxima segunda-feira, às 19 horas em São Januário, o Vasco divulgou informações sobre a venda de ingressos para o jogo contra o Botafogo. A comercialização terá início nesta quarta-feira, ou seja, hoje. Atenção, torcedor do Vasco.
A venda começa hoje, vai abrir hoje. Esse horário agora que eu estou subindo esse vídeo já abriu, né? A hora que eu subi o vídeo, eu estou gravando antes de abrir a venda, porém, a hora que eu subir o vídeo já estará aberta a venda. Comercialização terá início nesta quarta-feira, ou seja, hoje, e a torcida visitante terá direito a 5% da carga total. Portanto, aqui alguns valores, né? Setor de arquibancada, né? O plano estatutário, R$40. O plano Dinamite Eterno, basta que seja feito check-in. O plano Colina Mais, basta que seja feito check-in. O plano Caldeirão Mais, basta que seja feito check-in. O plano Colina, esses aqui são os planos de sócios, né, pessoal? Que essa venda em São Januário nem chega a abrir, né, para o público em geral. Ela termina em 2 horas, 3 horas no máximo para os sócios do Vasco que compram todos os ingressos. O plano Caldeirão Mais, basta check-in. O plano Colina, R$24. O plano Caldeirão, R$24. Portanto, pessoal, eu prometo que eu trago o complemento dessa notícia no próximo vídeo. Eu vou voltar ainda hoje com mais atualizações das notícias do nosso Vascão. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dá like nesse vídeo. Compartilhe o vídeo com outros vascaínos, compartilhe o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco. É porque eu estou chegando aqui ao final desse vídeo, então eu complemento essa notícia no próximo vídeo, ok? Estou chegando aqui ao final do vídeo. Eu sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, tamo junto e saudações vascaínas.